Eu falo sem medo que Game of Thrones foi a série mais importante de todos os tempos. E a melhor também. Eu sei que tiveram várias outras séries, né, até a gente chegar em GOT, como Os Sopranos, Breaking Bad, Lost, que foram muito relevantes. Mas Game of Thrones, junto com a Netflix, colocaram as séries em outro patamar. E por isso eu sempre vou lembrar de GOT como uma série muito querida. Mas não dá pra negar que as últimas temporadas foram bem ruins e bem mais fracas do que todo mundo esperava, com vários problemas rolando, que não começaram exatamente ali na sexta ou sétima temporada, mas já vinham acontecendo aos poucos, né, nas temporadas anteriores. Então, como o House of the Dragon vai chegar aí, hoje a gente vai falar sobre problemas que tiveram em GOT e erros que tiveram em GOT que House of the Dragon não pode cometer. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre House of the Dragon, mas comparando aí numa perspectiva de tentar entender quais foram alguns dos erros que Game of Thrones cometeu e que House of the Dragon não pode cometer. Isso porque House of the Dragon é uma carta muito importante aí no leque de opções que a HBO tem para fazer com que esse universo do George Martin continue relevante. Eu, particularmente, não acho que House of the Dragon vai conseguir ser mais popular ou nem tão popular quanto GOT foi. Mas se essa série for bem, se ela tiver bastante qualidade, bons elogios, bons números, ela pode garantir aí várias outras produções do universo de Westeros para acontecerem, talvez seja como séries, minisséries, animações, filmes, quem sabe. Então é uma cartada aí, House of the Dragon, muito importante. Então é crucial que ela dê certo. E nós estamos aqui no nosso querido Agosto do Dragão, no qual a gente tá fazendo vídeos aí de House of the Dragon, das Crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones, quase todos os dias. Quase todos os dias da semana úteis. Por quê? Porque segunda-feira a gente vai fazer live toda vez que o episódio sair. Na quarta-feira vai sair um vídeo sobre esse universo e na sexta-feira mais um. Então olha só, a gente vai falar de GOT aqui até não poder mais. Talvez até depois de agosto, conforme a série for continuando, a gente vai vendo, mas a ideia é talvez até a série acabar, a gente manter o canal dedicado a GOT, a House of the Dragon e as Crônicas de Gelo e Fogo. Então já se inscreve, já deixa o like que você vai curtir. E pra fazer essa lista, eu nem pesquisei muito. Eu fui da minha opinião mesmo, como fã das Crônicas de Gelo e Fogo, como fã de Game of Thrones e como fã que espera que House of the Dragon dê muito certo. Eu só fui lá, fiz minha lista, talvez seja um dos vídeos mais rápidos aí do canal, porque meu roteiro tá bem curtinho. Eu acabei de gravar outro vídeo que tinha 4 páginas, esse tem uma página, meia página só basicamente. Então talvez seja um vídeo bem rápido, porque eu só queria realmente comentar alguns pontos sem me enrolar muito, coisa que eu já tô fazendo aqui. Então vamos logo de uma vez pro conteúdo. Bom, o primeiro erro que eu acho que House of the Dragon não pode cometer, que foi cometido por Game of Thrones, é não respeitar a obra. Não sei se vocês já souberam que pouco depois que Game of Thrones acabou, o D&D falaram, acho que num documentário ou numa entrevista, que Game of Thrones foi a escola de cinema mais cara do mundo. Eles falaram isso porque eles não tinham experiência nenhuma antes de produzir Game of Thrones e eles não tinham experiência nenhuma fazendo séries e nem fazendo produções enquanto produziam Game of Thrones. E que basicamente, em muitos aspectos, eles usaram Game of Thrones como uma escola mesmo, né? Um lugar que eles podiam testar coisas e errar. Mas eu sempre ouvi essa frase deles não como algo positivo, e sim como eles desdenhando da história de GOT. Né? Eles tinham muito dinheiro ali da HBO e eles foram fazendo o que deu na telha. Em muitos momentos, GOT não teve nem sequer uma sala de roteiristas, que é algo muito importante para a criação da maior parte das séries. Porque é justamente nessas salas em que os roteiristas discutem pontos que podem ser relevantes para a história, se contradizem, tem todo esse debate, o que faz com que saia um roteiro bem mais apurado, né, bem mais refinado, né, depois de uma discussão, depois de um trabalho em equipe. E o D&D não tinham isso, eles colocavam os roteiros na mão de algumas pessoas e muitas vezes eles mesmos escreviam os roteiros sem ter tanta experiência para isso. No começo, quando eles tinham a obra original, isso funcionou, mas conforme eles foram ganhando mais dinheiro para fazer a série, porque a série foi ficando mais popular ali pro final, ao mesmo tempo que eles tinham menos da obra original para adaptar, eles foram fazendo o que quiseram, sem respeitar muito a obra, sem parecer conhecer muito a obra em alguns momentos, e foram colocando pontos que quiseram, foram matando personagens do jeito que quiseram. Isso fez Game of Thrones começar a cair em vários erros, até acabar de um jeito que
Sinceramente, quase ninguém gostou. Talvez tenha algumas pessoas que gostaram, mas no geral ninguém gostou, né? Não é um consenso que foi um final meia boca. Não, é um consenso que foi um final decepcionante. E eu acho que, de um modo geral, quem for fazer ali como roteiristas, os diretores ali de House of the Dragon, precisam respeitar o material que eles têm na mão, né? Eles têm ali o livro Fogo e Sangue, eles têm o próprio conceito que foi apresentado em Game of Thrones, eles têm o mundo de Gelo e Fogo, eles têm, né, as crônicas de Gelo e Fogo para olhar, eles podem beber de muitas fontes para produzir algo de qualidade, algo que respeite alguns parâmetros, alguns detalhes. Uma coisa que sempre me incomodou muito na história ali de Game of Thrones era o caso da Daenerys, porque em Game of Thrones ficou declarado que a Daenerys não queimava, que ela não podia queimar, e que isso era basicamente uma habilidade Targaryen, né? Que o sangue do dragão não queima e blá blá blá. Só que isso não é verdade no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Tanto que na Dança dos Dragões, vários personagens morrem pelo fogo do dragão. E também na história de Westeros tem vários outros personagens que morreram em incêndio que eram Targaryens, né? Inclusive, né, acho que não é spoiler pra ninguém, mas que o próprio Jon Snow, tendo sangue Targaryen, ele também se queima lá no começo, na primeira temporada, no primeiro livro, e ele fica por muito tempo flexionando a mão, com a mão enfaixada. Então, tipo, isso não é algo canônico ali da série, mas na história eles colocaram isso porque pareceu legal, porque foi diferente, porque foi, sei lá, ficou legalzinho. Eles até usam isso na sexta temporada pra Daenerys sair lá do lugar lá das Dosh Kalin e tudo mais. Então, assim, é algo que, na minha opinião, desrespeita justamente a obra original e que em House of the Dragon eles não podem fazer. Até porque tem muito mais Targaryen, então eles têm que ter respeito com os personagens, com a história desses personagens, com quem eles são, com as características deles. E aqui eu não tô falando nada de cor de olho, de cor de cabelo, de cor de pele, isso pra mim não importa. O que importa é que a personalidade desses personagens e o papel deles dentro da história e como aquele universo funciona tem que ser justo, tem que ser coerente. A gente sabe também que a Arya, por exemplo, matar o Rei da Noite não fez sentido nenhum. Eles falam que eles sempre tinham planejado isso, o D&D, né? Que sempre eles quiseram que a Arya matasse com a adaga lá do Mindinho, mas que isso, em momento algum, dentro da série Game of Thrones é bem construído. Em momento algum isso é colocado muito em pauta. No final eles colocam lá Melisandre fazendo uma profecia meio do nada pra justificar. Terrível, simplesmente terrível. Bran como rei, terrível. Ou seja, várias soluções que eles tiraram do nada porque parecia legal, parecia ok, e são ruins. Essa que é a grande verdade. Bom, o segundo erro que a série não pode cometer é se apressar demais. Pelo que a gente tem visto aí dos trailers, dos teasers, a história deve começar lá pelo ano 100, né? Que é o ano ali do 101, na verdade, que é o ano do Grande Conselho de 101, ainda pegando ali o reinado do Jaehaerys I. Então, a história deve ter mais ou menos uns 30 anos de duração. E se eles querem adaptar isso, se eles querem colocar isso ali na história, que façam bem feito, dando tempo para os personagens se desenvolverem, dando tempo para as coisas acontecerem, talvez até preenchendo algumas lacunas. É claro que não vai ser cada temporada um ano e ter 30 temporadas. Não, ninguém quer isso. Mas conforme eles forem condensando as coisas, eles têm que respeitar o tempo dos acontecimentos, o tempo das coisas rolarem. Eu, inclusive, nem sei se é o ideal começar tão cedo assim, né? Lá em 101. Pra mim, podia começar muito mais perto ali da dança realmente acontecer. E ninguém sabe se vai ser flashbacks, então pode ser que eles façam isso de fato, né? Só quem foi na Premiere sabe. Eu não fui convidado. Você foi? Não, foi um erro, não chegou aqui no correio, mas na próxima temporada vai chegar. Enfim, então isso é algo que eu acho que eles têm que ter muita consideração de não apressar as coisas. Um dos piores erros que a gente vê em filme, em série, é quando a galera tenta apressar a história, apressar o desenvolvimento. Sempre dá ruim, pelo amor de Deus, não façam isso. Deem tempo ao tempo, desenvolvam com calma. Esse é meu grande apelo. Porém, a terceira coisa que eu acho que eles não podem fazer é também se estender demais. Aí, nesse caso, se estender por uma questão financeira ou de bom público, né? Pra tentar manter a galera ali assistindo. Isso é o que mais tem no mundo das séries, né? Séries como é que é aquela dos médicos lá? Grey's Anatomy, Supernatural. Enfim, tem uma porrada de séries que se estenderam e não tinha necessidade. O próprio GOT, né? No final, a 7ª temporada teve tipo 6 episódios. Aí a outra teve 6 ou 5, ou 7, 8, enfim, foram temporadas menores do que precisavam,
justamente porque eles quiseram estender a duração da série sem saber exatamente como fazer isso. Então, a série tem que ter um tempo bem definido. Eu não vejo como House of the Dragon pode ter mais do que, 3 temporadas. Eu vou ficar muito surpreso se tiver mais do que 3 temporadas, porque parece ser o tempo ideal ali para você desenvolver ali as histórias, narrativas e concluir. Se tiver 4 temporadas, beleza, ok, dá pra entender. Mas mais do que isso eu acharia bem estranho. Então, se estender demais, tem grande chance de ficar ruim, o que seria um erro, mais uma vez. E a gente poderia ter um começo muito bom e um final ruim de novo, assim como foi em Game of Thrones, que talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer com House of the Dragon. Eu tinha um professor que dizia que não importa como começa, importa como termina. E isso é muito real. Importa geralmente como terminam, é que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, cuidado, vamos ficar atentos. O quarto erro que House of the Dragon não pode cometer é matar personagens pra chocar. A gente sabe que foi isso que tornou aí Game of Thrones extremamente famoso. Foi o fato de a série não se importar de matar os seus personagens principais, independente do que acontecesse. Só que quando era o George Martin que tinha feito isso nos livros e estava sendo adaptado, era algo muito interessante de ver, porque realmente era de uma forma inesperada, mas que ao mesmo tempo fazia todo sentido para a narrativa, né? Grandes personagens da série tiveram um fim de uma maneira abrupta, mas que quando você para pra ver o contexto, tinha uma lógica naquilo acontecer. E conforme foi passando a sexta, sétima, oitava temporada, isso foi deixando de acontecer de uma maneira contextual. E ao mesmo tempo, os personagens principais que morriam era muito para chocar, enquanto, especialmente nas últimas 2 temporadas, os personagens principais não morriam mais. Quem morria eram personagens secundários, porque a série tava com medo de matar seus personagens principais. Então é um equilíbrio muito tênue entre você não matar um personagem só pra chocar e ao mesmo tempo você ter a coragem de matar os seus personagens principais. Mas é justamente esse equilíbrio que tornou GOT tão popular. Era de fazer isso de uma maneira coerente. Eu tenho esse personagem principal, todo mundo acha que ele é o protagonista, vai lá e vapo, morreu. Mas morreu dentro de contexto, morreu tendo consequências pra narrativa, morreu fazendo sentido, sabe? Então não é só um personagem morrendo ali em tela pra chocar todo mundo, sangue jorrando e tudo mais. E ao mesmo tempo, se você criou uma situação de perigo, que os personagens precisam morrer, então mate eles. Na 7ª e 8ª temporada a gente tem duas cenas terríveis, que é a cena que eles estão pra lá da muralha tentando buscar, né, um Walker, e que eles são atacados o tempo todo, são cercados, daí chegam os dragões da Daenerys pra salvar todo mundo e ninguém que é importante mesmo morre, mesmo que fosse uma situação pra alguém importante morrer. Aí você tem lá a batalha de Winterfell também no final, com, né, os mortos subindo em cima do Jaime, subindo em cima de todo mundo, e ninguém importante morre. Então assim, é ridículo, ficou palpável a forma como a série ficou covarde, e ao mesmo tempo, quando era pra matar um personagem pra chocar, eles faziam de uma maneira bem, né, sei lá, bem expositiva, assim, só pra você ter sangue na tela. Eu acho que isso é um erro, eu acho que isso enfraquece a narrativa, e se a gente quer qualidade, a gente tem que ter coisas bem feitas, bem desenvolvidas, bem contextualizadas. Se é pra matar, mata, mas faz direito. E o quinto e último erro que GOT cometeu e que eu acho que House of the Dragon não pode cometer, apesar de que eu acho que nem é um erro assim tão frequente em GOT, mas rolou, que é o fanservice, né? Não dá pra cair no fanservice. Fã gosta de fanservice, eu gosto de fanservice. Você gosta de fanservice? Todo mundo gosta de fanservice, pelo menos um pouquinho todo mundo gosta, essa que é a grande verdade. Mas o fã não pode cair, a série, né, os produtores, os roteiristas não podem cair só na vontade dos fãs, né? Tem que considerar o que os fãs querem, mas de uma maneira inteligente. E aqui no caso de House of the Dragon, o meu maior medo é que eles fiquem o tempo todo conectando na série original. Então esse é o meu maior receio, sabe? Tipo, não é que eles façam uma referência aqui ou ali, porque isso é muito legal quando alguém percebe, né? Mas eu tenho medo de que eles mudem coisas da história original só pra fazer os fãs lembrarem da série principal e ter esse movimento de fanservice, sabe? Então, sei lá, mudar o nome de um personagem, colocar uma espada que não tem nada a ver, do nada aparecer a Garra Longa, que não faz sentido nenhum ela aparecer. Do nada ter uma citação aos Stark, tipo, mostrar demais os Stark. Os Stark são importantes pra Dança dos Dragões, mas pouco, sabe? Não é aquela coisa, os Starks nunca se envolveram tanto nas tretas sulistas
até a rebelião do Robert e tal. Então não tem por que mostrar muito os Starks, mas eles sempre foram os queridinhos dos fãs, então ficar mostrando isso e blá blá blá. Esse tipo de situação, assim, de ficar o tempo todo tentando conectar na série original pra agradar os fãs, ou pra dizer pros fãs que, olha, isso é a mesma série, olha, é o mesmo universo, julgando que os fãs são burros, eu não gosto. Então eu espero que não aconteça. E se fosse o contrário, ia fazer mais sentido. Se fosse tipo, se House of the Dragon fosse uma série antes de GOT, e daí GOT fosse uma série que tivesse referências, porque daí é cronológico. Sim, porque GOT tem referências à Dança dos Dragões. Não à toa, o 5º livro, esse aqui, se chama Dança dos Dragões por conta da Dança dos Dragões. Mas é diferente, né? Então, esse é o meu maior medo da série, assim. Tipo, não é o meu maior medo, mas em relação ao fanservice é o meu maior medo. Por exemplo, os dragões... Tipo, não que isso vai atrapalhar a experiência, mas assim, não faz sentido se os Targaryen precisarem falar Dracarys pros dragões queimarem. Porque isso é uma coisa específica da Daenerys. A Daenerys treinou os dragões dela pra fazerem isso. Não existe um indício de que, né, os Targaryens antigos faziam isso. Então, beleza, se eles colocarem isso na série, ok? Não vai incomodar. Mas não precisava, sabe? Daí o meu medo é que eles façam isso demais, assim, sabe? Eles sempre coloquem uma referência, coloquem uma espada, coloquem um castelo, coloquem um nome de personagem, coloquem uma coisa pra referenciar a série original. E eu acho que isso seria um problema. Então, eu espero que não role. Falar que um personagem é pai do outro, ou alguma coisa assim, sabe? Não sei. Espero que não aconteça. Mas é isso, pessoal. Esse foi um vídeo bem rápido. Foi rápido. Quanto tempo deu esse vídeo aí do Bruto? 17. Então não foi tão rápido assim. Mas pro meu padrão foi rápido, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham dessas opiniões que eu dei, se vocês concordam, se vocês discordam. Prometo responder todo mundo. E comentem aí também outros erros que GOT cometeu, que House of the Dragon não pode cometer. E talvez até coisas que vocês acham que GOT acertou e que House of the Dragon precisa ter. Então deixem tudo isso nos comentários, eu vou estar sempre lendo e respondendo. Sem contar que a gente vai ter aí as nossas lives assim que a série estrear, pra poder comentar sobre tudo isso e acompanhar pra ver se House of the Dragon tá caindo nesses problemas ou não. Então, esse é o Gosto do Dragão, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixe de ver os outros vídeos sobre House of the Dragon, sobre GOT, que vão estar aparecendo por aí na tela. E é isso, obrigado por assistir até aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.